Neste vídeo, vamos ranquear os Tyrants de Resident Evil, mas não pelo medo que eles causam nos jogos. A ideia aqui é julgar tudo pela ciência, do desajeitado protótipo T-001 até o Nêmesis movido por Parasita e o cibernético Talos. Vamos traçar os avanços científicos que a Umbrella realmente conquistou e perguntar qual Tyrant é a fusão mais plausível dentro desses experimentos. Spoiler: tamanho e garras não garantem sobrevivência nesta lista. No caminho vamos destacar marcos importantes como a cepa Epsilon, a produção em massa do T-100, e 3. O sistema de parasita do Nêmesis T-Type e a cibernetização do Talos. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e bora mergulhar nessa análise. Antes de falar dos monstros em si, precisamos definir algumas regras. Quem já jogou Resident Evil sabe que nem todo Tyrant é igual. Alguns são gigantes que atravessam aço com um soco. Outros são experimentos bizarros que desmoronam sob o próprio peso. E alguns são algo totalmente diferente. Para avaliá-los de forma justa, vamos usar 3 critérios que a própria Umbrella claramente priorizava: força, resistência e inteligência. Força é o mais fácil de entender. É o poder bruto, a quantidade de impacto que o Tyrant consegue gerar. Estamos falando de levantar um tanque ou só derrubar uma porta? Resistência trata da sobrevivência. Quanto dano conseguem suportar antes de finalmente cair? Eles regeneram, ignoram balas ou só aguentam alguns disparos de escopeta? E por último, inteligência, o ponto em que a maioria dos Tyrants tropeçava. Eles conseguiam seguir ordens, entender objetivos e até tomar decisões táticas? Ou eram apenas bestas superdimensionadas, tão impulsivas quanto um cachorro faminto? No final de cada capítulo, vamos dar uma pontuação informal nesses 3 quesitos e decidir a que nível cada Tyrant pertence. Perigosos significa que são uma ameaça, mas não imparáveis. Mortais são ativos militares assustadores. E divinos é para aqueles poucos que distorcem tanto a biologia que deixam de parecer algo que deveria existir na Terra. Com essa estrutura pronta, é hora de voltar para a mansão Spencer para conhecer o primeiro Tyrant que a maioria dos jogadores já enfrentou. A história dos Tyrants começa com os tropeços da Umbrella. O T-001, também chamado de Proto-Tyrant, é o retrato vivo do famoso tentativa e erro. Quem jogou Resident Evil Survivor lembra bem da aparência grotesca dessa criatura. Pele caída, ossos saltando para fora, um corpo deformado por mutações que mal conseguia sustentar. Os cientistas pegaram um homem com os raros marcadores genéticos necessários para sobreviver ao T-vírus e o sobrecarregaram, tentando forçar uma mutação estável. O resultado? Um fracasso ambulante. Mas aqui está o ponto-chave. Ele sobreviveu. Para a Umbrella, isso já era um avanço. Normalmente o vírus matava o hospedeiro instantaneamente. O T-001, mesmo instável, provava que havia chance de sobrevivência. Era forte, mas sua mente estava destruída, e ele atacava de forma caótica e sem controle. No jogo, isso fica claro. O Proto-Tyrant parte para cima de forma desleixada, sem a ameaça calculada dos modelos seguintes. Depois veio o T-002, lembrado pelos jogadores como o chefão final do primeiro Resident Evil, um monstro colossal que saiu do tanque subterrâneo da mansão Spencer. Uma paródia retorcida do soldado perfeito da Umbrella. Diferente do T-001, esse pelo menos conseguia receber ordens simples e lutar. E quando sofria danos graves, se transformava em algo ainda mais assustador. O Super Tyrant. Mais rápido, mais forte, mais cruel. Mas o T-002 tinha uma das falhas mais icônicas da série: o coração exposto. Isso não era só estética de design. Na lore, a Umbrella literalmente implantou um coração animal gigante para manter aquele corpo funcionando. Sem isso, a circulação falharia e o monstro desmoronaria sob o próprio peso. O jogo mostra isso de forma clara. No fim, você não derrota o T-002 por estratégia, mas porque sua própria biologia instável o trai. Se formos ranquear, os protótipos tinham força de sobra, capazes de abrir portas de aço e jogar humanos como bonecas. Mas a resistência era frágil.
O coração exposto do T-002 o tornava vulnerável, e o corpo necrosado do Proto-Tyrant estava sempre à beira do colapso. Inteligência era o ponto mais fraco, mais besta que humano, incontroláveis em combate. Na nossa tier list, os protótipos ficam na categoria perigoso. Eram acidentes assustadores, mas nada confiáveis. Ainda assim, esses fracassos abriram caminho para os primeiros sucessos reais da Umbrella. Se você jogou Resident Evil 2, já conhece o T-103 na pele de Mr. Shex. O sobretudo, a caminhada lenta e implacável, o jeito que ele simplesmente não para. Essa é uma das imagens mais icônicas de toda a franquia. Mas o que fez o T-103 especial não foi só o impacto visual, e sim o que ele representava no avanço científico da Umbrella. Pela primeira vez, eles conseguiram produção em massa. Em vez de depender da sorte com hospedeiros aleatórios, desenvolveram métodos de clonagem que permitiam fabricar Tyrants em lotes inteiros. Documentos da Ilha China confirmam que pelo menos 78 unidades foram produzidas antes da instalação ser destruída. Eles já não eram só monstros, eram estoque de guerra. O segredo estava no limitador de poder. Mantendo as mutações sob controle, os T-103 conseguiam preservar uma aparência humana, inteligência suficiente para seguir ordens e um nível assustador de obediência. Mas se esse limitador fosse danificado ou removido, eles se revelavam como realmente eram, Super Tyrants. Em Resident Evil 2, a experiência é direta. Mr. X começa como um perseguidor silencioso, te caçando pelos corredores da delegacia de Raccoon City. Mas quando você causa dano suficiente, ele se transforma num monstro grotesco, cheio de garras, deixando claro o preço daquele controle imposto pela Umbrella. A empresa ainda criou variantes como os modelos Ivan, usados como guarda-costas de Sergei Vladimir. Refinados com armaduras e capazes de coordenação complexa, esses Tyrants não eram apenas armas para soltar contra inimigos. Eram seguranças de elite da própria alta cúpula da Umbrella. O T-103 foi o ponto de virada na engenharia dos Tyrants. Força surreal. Eles suportavam lançadores de foguetes, derrubavam policiais armados e atravessavam paredes. Resistência? Melhor ainda, só com armamento pesado você teria chance. E mesmo assim, o Super Tyrant significava que a luta estava longe do fim. Inteligência? Ainda limitada, mas finalmente confiável. Obedeciam ordens, rastreavam alvos e funcionavam como ativos de combate estáveis. Esse equilíbrio coloca a linha T-100 e 3 na categoria mortal. Foi a primeira vez que a Umbrella chegou perto do que queria, uma bioarma reproduzível e confiável. Mas só confiabilidade não era suficiente. Eles queriam algo ainda mais letal. E é aqui que entra o Nemesis. Quem jogou Resident Evil 3 sabe exatamente como é ser caçado por esse monstro. As passadas pesadas ecoando, o grito de STARS, a perseguição implacável. Nemesis não parecia com nenhum Tyrant anterior, porque a Umbrella mudou completamente as regras. Eles pegaram o corpo estável do T-100 e 3 e implantaram nele o parasita NE-alpha, uma criatura semelhante a uma lombriga que assumiu o controle do cérebro. Resultado: em vez de um brutamontes sem direção, Nemesis virou um predador. Esse parasita deu ao Nemesis uma inteligência assustadora. Ele conseguia identificar e perseguir alvos específicos, no caso, os membros sobreviventes da STARS, e se adaptar às resistências que encontrava. Lança-chamas, foguetes, prédios desmoronando, nada parava Nemesis. Pior, ele mutava durante a luta, criando novas formas em resposta ao dano sofrido. Para os jogadores, isso significava um chefe que não desistia nunca, perseguindo você pelas ruas de Raccoon City. Para a Umbrella, era um vislumbre de um soldado perfeito. Mas isso também trouxe riscos. Nemesis não estava totalmente sob o controle da Umbrella. Ao terceirizar seu cérebro para outro organismo, eles criaram uma bioarma capaz de pensar e agir de forma independente. Essa autonomia o tornava ainda mais poderoso, mas também imprevisível. Enquanto isso, a Umbrella investiu em outra linha, os modelos Ivan, mais discretos. Esses Tyrants eram feitos para infiltração. Usavam armaduras, roupas, executavam ordens complexas
e agiam como soldados disciplinados em vez de monstros. Em The Umbrella Chronicles, vemos os Ivans como guarda-costas de Sergei, funcionais e obedientes. A comparação entre os dois é fascinante. Nêmesis era o caçador supremo, adaptativo e aterrorizante, mas dependente de um parasita alienígena para isso. Já os Ivans eram confiáveis e leais, mas menos brutais em termos de poder bruto. Se formos avaliar, Nêmesis é nota máxima em tudo. Força, absurda, enfrentando foguetes de frente. Resistência, imbatível, regenerando, mutando e voltando à luta sem parar. Inteligência, altíssima, capaz de rastrear e priorizar alvos de forma quase estratégica. Isso o coloca diretamente na categoria divino. Já os Ivans ficam logo abaixo. Eram fortes, resistentes e confiáveis, mas não tinham a mesma adaptabilidade. Eles entram na categoria mortal, assustadores, mas não capazes de mudar o mundo sozinhos. Com o avanço das pesquisas da Umbrella se fragmentando em várias direções, novas apostas surgiram, misturas entre carne e máquina. O exemplo mais impressionante é o Talos, apresentado em The Umbrella Chronicles. O nome significa Tyrant Armored Lethal Organic System, um corpo de Tyrant reforçado com armaduras pesadas, implantes cibernéticos e controle computadorizado. Ele vinha equipado com um lançador de foguetes montado no ombro e placas protetoras cobrindo os pontos vitais. No campo de batalha, era apavorante. Combinava a força bruta de um Tyrant com a precisão de armas guiadas, mas também revelava o desespero da Umbrella. Ao parafusar computadores em um monstro, eles admitiam que a biologia sozinha não era suficiente. Talos era poderoso, mas vulnerável a falhas técnicas. Derrube seus sistemas e a criatura perdia a vantagem. Na outra ponta, tínhamos os Bandersnatch, de Code Veronica. Aberrações de baixo custo, com apenas um braço mutante elástico. Eles eram resultado do uso de candidatos inadequados, uma versão barata do programa Tyrant. Ainda perigosos, mas pareciam mais protótipos falhos do que armas finalizadas. E havia também o Hypnos T, de Resident Evil Survivor. Esse Tyrant se transformava durante a luta, evoluindo para formas cada vez mais fortes, conforme recebia dano. A ideia era criar adaptabilidade no DNA, um monstro que aprendesse em combate. Mas, como sempre acontecia com a Umbrella, o resultado foi instável, mais selvagem do que estratégico. Aqui, os critérios se dividem. O Talos tinha força de sobra reforçada pela cibernética, resistência elevada graças à armadura, inteligência moderada, mas dependente de sistemas de computador, sua maior fraqueza. Isso o coloca no nível divino, embora com ressalvas. O Bandersnatch, em comparação, era fraco e instável, mal superando os primeiros protótipos. Ele fica na categoria perigoso. Já o Hypnos T, poderoso e adaptativo, mas imprevisível demais, entra na categoria mortal. Olhando para trás, a evolução dos Tyrants parece uma versão distorcida da própria história da ciência. A Umbrella começou com monstros que mal sobreviviam, avançou para clonagem e produção em massa, arriscou parasitas que deram autonomia assustadora e, por fim, tentou unir biologia e máquina para manter algum controle. Na nossa tier list, os perigosos incluem os protótipos e o Bandersnatch, criaturas assustadoras, mais instáveis e pouco confiáveis. A categoria mortal fica com os T-103, os Ivans e o Hypnos T, todos fortes e letais, mas sem serem verdadeiramente imparáveis. Já no nível divino temos Nêmesis e Talos, o auge dos pesadelos da Umbrella. Se fosse para escolher um vencedor, Nêmesis ainda leva a coroa. Ele era incansável, inteligente e absurdamente adaptativo. Um monstro que parecia imparável tanto na lore quanto na experiência do jogador. Talos chegou perto, mas sua dependência de máquinas o tornava menos orgânico e, de certo modo, menos assustador. Já Nêmesis era vivo, pensante e caçador. E aí fica a grande pergunta. Se os experimentos da Umbrella se tornassem realidade, qual versão você acha que a humanidade teria alguma chance de enfrentar? Conseguiríamos sobreviver ao Nêmesis ou o Talos? Transformaria qualquer campo de batalha em um pesadelo? Deixa sua escolha nos comentários e vamos decidir isso juntos. E não esquece,
Se curtiu essa análise onde ciência e terror se encontram, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos mergulhos nos monstros que marcaram a história dos games.